Olá, alunos, estamos de volta para darmos continuidade ao tema As Vanguardas da Arte Moderna. Hoje nós vamos falar de uma das vanguardas mais importantes, que é o cubismo. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia, como aquelas demais que a gente estudou, como o expressionismo, o fauvismo, marcada pelo uso de formas geométricas. Nós já andamos falando isso na parte introdutória do tema da arte moderna, que o cubismo tem como característica principal o uso de formas geométricas, ou seja, nas figuras, nas pinturas, o pintor, o artista, normalmente utiliza o triângulo, o quadrado, o cubo, os círculos. A pintura, como se diz, feita, estruturada de formas geométricas, né? De desenhos geométricos. Essa é uma das características do cubismo. Surgido no início do século XX na França. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Modelos estéticos são modelos relativos à arte, à beleza da arte. Então antes só se valorizava a perfeição das formas, não é? A gente já andou falando, inclusive na aula anterior, fizemos menção a isso, que normalmente o artista anterior à arte moderna, ele se preocupava com a forma a mais perfeita possível. A arte moderna se caracteriza pela interpretação. A interpretação é o mais importante para a arte moderna. Às vezes um rabisco expressa uma coisa muito profunda. Esse movimento pode ser considerado o primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Abrangeu sobretudo as artes plásticas e influenciou a literatura. Então, é comum os pintores cubanos retratarem as indústrias, os trabalhadores, quer dizer, demonstrando a sociedade industrial, urbano-industrial, na qual vivemos na modernidade. E essa arte denominada cubismo abrangeu a arte plástica e a literatura. A arte plástica, as pinturas. Pintura, desenhos e pinturas são consideradas artes plásticas. E a literatura é, como se sabe, a arte escrita. O poeta escreve por meio da palavra. Ele usa a palavra como o artifício principal para ele produzir a sua arte. Então a literatura se caracteriza pela arte escrita. É diferente a literatura é diferente de outros estilos como o jornalismo, a história, a geografia, que se escreve de uma forma descritiva. Quer dizer, descreve aquilo que o autor está pesquisando, o geógrafo, o historiador está pesquisando. Enquanto na literatura há a criação. O autor cria uma história e também cria frases de estilos diferentes. Então ele é um artista da palavra. A literatura se caracteriza pela palavra. Origem do cubismo. O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de Avion, do pintor espanhol Pablo Picasso. Picasso certamente é o pintor mais famoso do modernismo. Ele se destacou pelas grandes e belas telas que ele pintou. E essa aí, chamada As Damas de Avion, é uma das principais pinturas de Pablo Picasso. Olha lá aí. Les Demoiselles d'Avion, de 1907. Muito bem
pintada, não tem a preocupação com a forma, veja que, como se diz, é feita quase como rabiscos e não parece aquelas pinturas rupestres feitas em pedras pelos indígenas, mas tem uma expressão muito grande e se trata de uma pintura muito bem, como se diz, estruturada. Usa muitas formas geométricas, triângulo. Veja aqui os seios dessa mulher, tem uma forma triangular. Veja aqui a blusa dela, tem um corte triangular também. Então havia uma preocupação com a forma geométrica. Era uma arte muito voltada para a forma geométrica. Essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionista do francês Paul Cézanne, porque Paul Cézanne costumava pintar nesse estilo. E as esculturas africanas também têm um estilo parecido com esse. Por isso que o texto diz que essa obra apresenta influências, quer dizer, os artistas do cubismo receberam influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-impressionista do francês Paul Cézanne, que foi um grande artista também do modernismo. Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges Braque também foi fundador do movimento cubista. Então, esses são artistas que fizeram parte, que participaram do movimento cubista. Principais características do cubismo. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Eu falei isso, que a principal característica do cubismo certamente é as formas geométricas, né? A utilização de formas geométricas nas pinturas e nos desenhos. Assim, elas passam a ser apresentadas pelos objetos em todos os seus ângulos, no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Predomina as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Então, a predominância da linha reta pode observar que é muito constante nas pinturas cubistas. Tem muita linha reta, mais linhas retas do que linhas circulares. Essa técnica, que renuncia à perspectiva, assim como ao claro azul, causa uma sensação de pinturas escultórica, ou seja, parece mais uma escultura do que uma pintura. São pinturas parecidas com a escultura. Quer dizer, a escultura são artes feitas em barro, em pedra, em materiais, né? Aí as pinturas ficam parecendo mais com esculturas. E renuncia à perspectiva. A perspectiva é porque às vezes a pintura moderna é feita com perspectiva. Perspectiva é aquilo que eu pinto, vamos dizer, o pintor faz uma pintura observando uma paisagem distante, aquilo que está mais próximo é maior. Vamos dizer que ele vai pintar uma casa, uma pedra, uma árvore. Então, se está próximo, vai ficar bem maior do que uma pedra ou uma casa, uma árvore que está mais distante. Quer dizer, isso se chama perspectiva. Ao passo que vai distanciando, vai ficando menor, que é como a nossa vista alcança. Se a gente olhar uma paisagem natural distante, a gente vai ver que as coisas mais distantes vão... Ao passo que a vista vai se alongando, também as coisas vão ficando menores. Isso se chama perspectiva. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como maneira de expressão das ideias. Quer dizer, em termos de conceitos criados mentalmente, o cubismo é considerado para os artistas da arte moderna como um exercício mental,
como uma forma de expressar ideias. O que importa é a ideia, não é a forma da figura que se está pintando, a paisagem que se está pintando. O importante é mais a ideia. Por isso que ele não tem a preocupação de fazer uma forma perfeita. Ele usa as figuras geométricas, o pintor cubista usa formas geométricas e sem ter uma preocupação com a forma perfeita, porque o importante é o exercício mental de dar uma expressão, expressar ideias. Ao romper com a perspectiva, que eu já falei o que era perspectiva, consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Então, tudo que é retratado nas pinturas, nos desenhos cubistas, as coisas da natureza são simplificadas. Ele usa as figuras geométricas para fazer coisas de forma simplificada, para que as pessoas interpretem o que é realmente que o pintor moderno pintou. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra. Ou seja, abstração porque dá a entender que não tem nada a ver com o concreto, depende da interpretação daquilo que se está observando. Ao mesmo tempo em que recusa a ideia de arte enquanto pura imitação da natureza, quer dizer, recusa a forma de arte que pinta se preocupando com a forma de retratar bem a natureza, as coisas da natureza. Sobre isso, George Braque afirmou: não se imita aquilo que se quer criar. Então, ele entende que se o artista está criando, não pode imitar textualmente aquilo que se está criando, ou na pintura ou no desenho, porque aí seria como se estivesse fazendo uma fotografia. Então, se ele está fazendo uma fotografia daquilo que está observando, logicamente ele também não estaria criando. Agora, a partir do momento que ele usa alguns rabiscos e quando termina, mesmo sendo uma coisa considerada assim, sem muita preocupação com a forma, mas na interpretação as pessoas percebem logo o que é que foi pintado. É a mesma coisa de alguém que fala com palavras, vamos dizer, do dia a dia, que não tem preocupação com a gramática, fala errado, mas você entende a comunicação daquela pessoa. Quer dizer, não é obrigado a pessoa ser formada, ter um estudo para se compreender a linguagem expressada por ela. Então a mesma coisa é a pintura moderna. Vale citar que este estilo abandona distinções entre forma e fundo, ou qualquer noção de profundidade. Eu falei na perspectiva, quando se pinta de forma com perspectiva, vai aprofundando aquilo que se está pintando ou desenhando. No cubismo não há essa preocupação com a noção de profundidade, por isso mesmo que ele rejeita a perspectiva. Os temas como naturezas mortas, urbanas e retratos são utilizados pelos pintores cubistas como recursos para experimentar e criar baseado nas particularidades dessa vertente. Quer dizer, eles preferem uma natureza morta, urbana, mostrando, inclusive, dando uma interpretação, dando uma demonstração daquilo que a industrialização, o urbanismo, a zona urbana, a cidade, cria, que agrava a natureza, não é? Então, havia a preocupação também de dar interpretação a isso, de denunciar o que se cria de mais prejudicial à natureza na zona urbana, a natureza morta. Fases do cubismo. O cubismo se divide em 3 fases. A fase cezanista, ou cezaniana, de Paul Cézanne, o pintor que a gente falou antes. Então foi criada a partir dele. Aí tem uma pintura muito interessante de Pablo Picasso, chamada Autorretrato. Ele mesmo se pintou, por isso se chama Autorretrato. Então veja que aqui tem o rosto completo com o ombro, aqui só o rosto bem aproximado. Ele pintou o mesmo rosto de forma aproximada e ficou muito parecido. Então veja que
o nariz é uma linha reta, o queixo, aqui as bochechas tem uma forma triangular, é uma preocupação com o triângulo. A própria cabeça tem uma forma triangular, então há uma preocupação com o uso de formas geométricas na pintura cubista. Também chamada de fase pré-analítica, o nome já indica que esse período foi caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paul Cézanne. Então, Paul Cézanne deu origem a essa primeira fase. Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações das formas e mais tarde passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. Então, Paul Cézanne deu origem à primeira fase do cubismo. Era como se estivessem abertas na tela, vistas de frente pelo público. Quer dizer, aparenta que como se estivesse abertas, assim, uma coisa bem ampla da pintura. É isso aí que ele quer dizer. Segunda fase, a fase analítica ou hermética. Essa fase analítica, ela caracterizou-se pela cor moderada acentuando-se tons de marrons, pretos, cinzas e ocres. Tal escolha das cores se deu, pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Quer dizer, o tema é o mais importante. Veja essas duas telas aí. À esquerda é uma tela intitulada O Poeta, de Picasso, de Pablo Picasso. É porque numa pesquisa no computador, talvez você encontre ela e possa ver direitinho que tem aqui um poeta, formado de várias figuras geométricas. E à direita tem o violino e castiçal de Braque. George Braque pintou essa tela e aqui tem um violino e tem um castiçal. Então, só olhando direitinho na tela ela maior é que pode perceber o violino e o castiçal. Mas pode olhar e observar que a preocupação também é com as figuras geométricas, triângulos, quadrados, retângulos, etc. Esse esfacelamento das formas, veja que o texto diz esfacelamento das formas, esfacelar as formas, quer dizer, é como se tivesse pego uma figura, cortado com uma tesoura e esfacelado todinho ela e colado depois. Então aparenta isso, um esfacelamento da forma pintada. Isso aí foi uma das características do cubismo da segunda fase, a fase analítica. Chegou a níveis tão elevados que ao final as figuras acabaram por se tornar irreconhecíveis. Quer dizer, quase que a gente não reconhece as figuras. O poeta nessa da esquerda e o castiçal e o violino da direita. Vem a terceira fase do cubismo sintético. O cubismo sintético é mais colorido, né? Veja aí, à esquerda, homens no café. Quer dizer, aqui representa homens trabalhando num plantio de café e quase a gente não percebe. De Juan Gris. À direita, a mulher com violão, de George Braque. Veja que também a gente não percebe, tem que olhar direitinho para descobrir onde está a mulher. Olha o chapéu dela aqui, entendeu? Aqui está o chapéu dela, o rosto dela, entendeu? Então, essa é a mulher tocando violão. Então, há um esfacelamento também da figura do cubismo, esfacelamento das figuras, como se tivesse cortado com a tesoura e feito uma colagem. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes, foi o que eu acabei de falar. Veja que foi empregado na pintura cores muito fortes, o azul, né? E outras cores bem destacadas, né?
e um retorno ao figurativo, quer dizer, parece uma figura mesmo. É figurativo. Figurativo é representativo, não tem aquela preocupação com uma forma perfeita. Na medida em que buscou tornar as figuras irreconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista. Nada assim, como se diz, preocupado com a realidade, de mostrar uma realidade clara. Nessa fase, passa-se a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela como pedaços de madeira, vidros e metal. Quer dizer, esta fase foi mais além. Não só se pintou, como se teve uma preocupação em colar coisas por cima da tela e pedaços de madeira, de vidro, de metal que ficassem em alto relevo. Isso também caracteriza o cubismo. Então a preocupação aqui do cubismo foi mais adiante, não se preocupando só com as tintas ou as linhas desenhadas, mas fazer uma colagem nas telas de objetos de madeira, de metal e de vidro, para que ficasse ainda mais demonstrativo das figuras geométricas. Além disso, introduziram recortes de jornais, também foi muito utilizado colagem de jornal, recortava os pedaços de jornal com a tesoura e fazia uma colagem com palavras e números. Então, eles recortavam as palavras e números e colavam em cima, depois passavam uma tinta transparente ou um verniz e representava muito bem. É uma pintura que qualquer pessoa hoje pode fazer e fica muito bonito. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais, quer dizer, tinha que ir muito além das sensações visuais que a pintura insinua, né? Que a pintura fornece, explorando os sentidos do tato também, que quando você passar a mão na tela vai perceber que tem coisas em alto relevo, de vidro, de metal, de madeira, colados. Cubismo e ciência. No início do século XX, houve uma admirável convergência de saberes e interesses de vários campos do conhecimento. Nesse momento, a arte irá se colocar especialmente com o cubismo, em sintonia com investigações científicas de ponta que ocorriam na física e na geometria. Então, o cubismo também teve uma preocupação teve, vamos dizer, uma influência recebida das questões científicas da época, da física e também muito mais da geometria, que está ligada à matemática. Quando o cubismo rompeu com séculos de prioridade do uso de perspectiva na representação pictórica, acabou por conduzir as noções geométricas de hiperpoliedros e multidimensionalidade. Ou seja, ele rompeu porque, como é uma pintura moderna, que em relação a outras pinturas modernas se diferencia por não usar perspectiva. Então não havia uma representação pictórica, vamos dizer, da pintura por meio da perspectiva, de pintar algo que ficasse visto à distância. Vamos dizer, pintar uma paisagem em que se percebesse as coisas bem distantes naquela paisagem. Não havia essa preocupação. Aí rompeu com isso aí, que a pintura anterior fazia, era pintada com base na perspectiva, e usou as noções geométricas, quer dizer, a geometria, como eu falei. Isso permitiu aos artistas cubistas a formulação de um conceito espacial até então inédito, a saber, a quarta dimensão. Nela, as propriedades espaço-temporais estão em afinidade com a teoria da relatividade, quer dizer, é uma aproximação com a ciência. A teoria da relatividade foi criada por Albert Einstein. Albert Einstein foi um cientista famoso que criou essa teoria da relatividade, e o cubismo tenta trazer para as telas, para a pintura, um pouco dessa teoria da relatividade. Cubismo no Brasil. À esquerda nós temos um quadro muito bonito. A gente falou no início que
tentava retratar a questão industrial dos trabalhadores, tudo, e a zona urbana, aquilo que acontecia na cidade, né? As belezas da cidade. E aí está um exemplar quadro de Tarsila do Amaral, chamado São Paulo, quer dizer, está demonstrando a cidade industrializada, São Paulo, de uma forma bem colorida, com cores bem destacadas. E à direita a Pietà. A Pietà é uma pintura, salvo engano, do século XVI, é antiga, foi pintada por Michelangelo, se eu não estou enganado, por Michelangelo, aliás, por Leonardo da Vinci. E o artista aqui, Rego Monteiro, tentou imitar, porque é uma mulher com eu não sei se é Cristo, salvo engano é Cristo no colo, Maria com Cristo no colo, e ele tenta imitar de uma forma geométrica, colocando figuras geométricas. Aí deu o mesmo nome, a Pietà. No Brasil, somente após a Semana de Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista irá ganhar força. Quer dizer, o modernismo se instalou no Brasil com essa semana chamada Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922, e que o movimento cubista ganhou força a partir desse momento do lançamento da Semana de Arte Moderna. Ainda que os artistas brasileiros não tenham se entregado às características exclusivamente cubistas, é possível perceber influências claras dessa vertente. Quer dizer, pelas pinturas aqui a gente vê que a influência recebida foi muito grande, empregando figuras geométricas nas pinturas. A artista Tarsila do Amaral foi uma das mais destacadas, foi uma das personalidades que utilizou características cubistas em suas telas. Nelas notamos a influência dessa vanguarda europeia pelo uso de formas geométricas. Acabamos de dizer isso. Ainda nas artes plásticas, vale ressaltar os trabalhos de outros artistas brasileiros, Anita Malfatti, Rego Monteiro e Di Cavalcanti. Esses três artistas ficaram também muito famosos na arte moderna brasileira. Já a literatura cubista no Brasil teve como destaque as obras dos escritores Oswald de Andrade, Raul Bopp e Érico Veríssimo. Note que a literatura cubista teve como foco a destruição da sintaxe. Quer dizer, se o objetivo dos artistas pintores cubistas era romper com aquela forma que mais parecia uma fotografia quando se pintava, então os literatos, escritores, poetas e romancistas também romperam com a gramática, o emprego correto de frases, de palavras, de colocação de pronomes, de colocação de crase. Eles romperam com isso e passaram a escrever com uma certa liberdade. Então, por isso que eles são considerados na literatura como escritores cubistas. Principais pintores cubistas. Os maiores representantes da pintura cubista foram Pablo Picasso, isso de modo, vamos dizer, mundial. Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger e Diego Rivera. Os principais escultores cubistas foram, os maiores representantes da escultura cubista foram Raimundo Duchamp, Villon e Constantin Brancusi. Esses são os que destacaram na escultura cubista. Principais escritores cubistas. Os principais escritores com influência do cubismo foram aqueles que romperam com regras gramaticais, foram Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau,
e Oswald de Andrade, Érico Veríssimo e Raul Bopp, no Brasil. Então, são escritores que romperam com o estilo, digamos assim, mais clássico. Bom, nós explicamos aqui o conteúdo. Na próxima semana eu remeterei a atividade para vocês fazerem. Espero que todos estejam bem. Deixo um abraço para todos e até a próxima semana. Uma boa quarentena.